Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no Livro dos Espíritos, na questão 776, estado de natureza. Então, sequência do vídeo 430, sequência do vídeo 430, 429, 430, 430. Então, aquela bexiga, né? Com água que você deixou cair no chão, ela expandiu, esparramou para todo o cômodo, né? Esparramou dessa forma. Então vamos pensar que, de acordo com a evolução desse espírito que expandiu, de uma ponta a outra, eu vou fazer aqui só para você ver. Eu gosto de ensinar. Ó, 50 mil quilômetros, né? 50 mil quilômetros. Olha só para você ver como que eu gosto de explicar. Ó, se você observar, aquela expansão ali no chão vai criar bordas, né? Limitada, que é esses limites aqui, ó. Não vai criar. Observa, você vê, joga um pouco de água no chão e observa para você ver o que eu estou no desenho aqui que nós fizemos aqui, ó. Então, a evolução daquele ser ali, esse ser que nós estamos trabalhando, vamos pensar assim, ó, que de uma ponta a outra, 50 mil quilômetros de comprimento. 50 mil quilômetros de expansão. Só que essa expansão aqui, o eu, aqui na expansão, ele continua. O eu continua na liderança da expansão, porque a expansão é o eu que evoluiu de uma tal forma e que de um reino para outro, voltando, nós esquecemos de dizer isso. Quando o ser evolui, você entendeu? Quando o ser, na forma de homem, hominal, ele evolui, você entendeu? Ele adentra outro reino. E ele evolui de uma tal forma que ele perde a forma e ele entra naquela forma de uma centelha. Você viu, né? Tá bom. Aquela centelha ali é um reino. É um reino como o reino mineral, como o vegetal, como o animal, como o hominal. É um reino que naquela condição ali de centelha, aquela centelha pode permanecer naquela condição ali da mesma distância de nós para Deus, na forma de uma centelha. Agora, isso é um conceito. Por que é um conceito? Porque quanto mais o ser evolui, mais depressa ele deixa aquela forma de centelha. E quanto mais ele se acomoda naquele reino, ele permanece na forma de uma centelha. Entendeu? Para te dizer algo aqui agora. Você pode não saber,
disso que eu vou dizer agora. Mas tem seres, existem seres que desagregaram, entendeu? Desagregaram, no conceito, desagregaram, na mesma época que nós nos desagregamos do Criador, é que passou pelo o estágio primitivo e adentrou-se no estágio de mineral, depois, com muito custo, eles passaram junto conosco, passamos para o reino vegetal e depois para o reino animal, mas só que eles ainda se encontram lá no reino animal, estagiando lá ainda, enquanto nós deixamos aquele estágio e já adentramos o reino hominal. Agora, é aquilo que nós já dissemos aqui, de nós, do reino animal para o reino hominal, é a mesma distância de nós para Deus. Agora, por que eles ficaram lá no reino mineral, no reino animal? Você viu que eu não esqueço nada, né? Por que eles ficaram lá? Porque se entregaram àqueles prazeres, aqueles instintos perniciosos, aqueles estímulos, estão lá até hoje. Como muitos evoluem no estágio hominal e muitos permanecem ainda ali na condição de hominal, mas no irracional. Tem muitos seres na condição de hominal, mas vivendo no irracional, com as atitudes irracionais. Então, não são todos que se encontram no reino hominal que já deram o salto para o racional. 60% ainda encontra-se no reino irracional. Estão aproveitando as delícias, né? Que o espírito amealhou em outros reinos e estão no corpo físico agora de hominal, gozando a vida, né? E por isso milhares de reencarnações em corpos humanos já passaram por milhões de reencarnações em corpos humanos, mas ainda continuam irracionais, né? Porque gosta da cajibrina, né? Gosta do ilícito, gosta da ilegalidade, gosta de tudo. Tá bom. Então já expliquei já isso aí, né? Então, você percebeu que depois daquela centelha, então, aquela centelha é uma distância no conceito do homem para Deus. Olha só para você ver a distância. Não é um espaçozinho pequeno. Mas aquela centelha que batalha, que luta, ela rompe esse espaço, ela não chega a Deus. Mas ela evolui de uma tal forma que ela perde a forma, que já não tem forma mais. Por que não tem forma mais? Porque ela já expandiu. Só que o mais interessante é que aqui também, na expansão, é um reino
É outro reino. Então, olha só para você ver como que é as coisas. A centelha é um reino, espaço, de nós até Deus. Quando ela perde a forma, aquela forma de centelha que expande, na expansão, ela vive um outro reino, que é o reino da expansão. Só que no reino da expansão, ela vive o eu expandido molecularmente. Toda vez que o eu auxilia as outras raças, as outras humanidades, os outros seres abaixo dele, que necessita de ajuda em todo sentido, porque você há de convir comigo que quando expande, se mistura ao nosso meio, nós convivemos com Pleiades e mais Pleiades, com colônias e mais colônias, com coletividades e mais coletividades. Coletividades. Eu não estou dizendo coletivo, e sim coletividades. De seres que já alcançaram esse nível de expansão e que no nosso meio se encontram, emitindo suas radiações, nos inspirando, nos intuindo, onde não são só os benfeitores, os anjos guardiões, os guias espirituais, que nos inspiram. Esses seres também, eles, por se encontrarem nesse reino expandido, eles nos inspiram 24 horas. É o que levou Allan Kardec a fazer aquela seguinte pergunta, que eu não sei ela toda, porque é muita coisa, né, gente, na cabeça do velho, né? Você viu que eu trago esse assunto tudo aqui e não esqueço. Então é só você ver. Exerce os espíritos, influi os espíritos em nossas vidas, mais ou menos assim. Não só influi, como são eles que vos dirigem. Então você acha que são só os espíritos das trevas que nos dirigem? Você acha que são só os espíritos benfeitores espirituais? Anjos guardiões? Até porque todos esses nomes são conceitos, porque isso é inexistente na evolução. Tá mais essa, hein? Isso é tudo conceito que serve para nós no nível que nos encontramos, mas o dia que nós chegarmos neste nível de expansão, ou melhor, nesse nível não, nesse reino de expansão, nós não enxergaremos. Nesse reino nós não enxergaremos o que hoje aqui nós enxergamos, aceitamos. Você entendeu? Que isso tudo é conceito para suprir nossas necessidades no nível que nós nos encontramos. Então, coletividades e mais coletividades de seres já alcançaram esse reino da expansão. E qual o trabalho deles no cosmo? São ministros de Deus. Ministros de Deus. Deus determina no bom sentido. Deus confia a eles determinadas regiões
nos cosmos, nos universos, nas dimensões, em vários níveis diferentes, tanto no microcosmo infinito, quanto no macrocosmo infinito, que para Deus tudo é presente, mas para esses seres ainda em expansão é limitado. Porque o ilimitado é só Deus. Por isso Deus determina e designa a esses seres trabalhos em todas as áreas, nos universos, nos cosmos, em todas as dimensões, por toda a eternidade, que para Deus é presente. Então eles existem neste reino, servindo a Deus, servindo a nós. O interesse desses seres é só a solidariedade, é só o amor puro. Esses seres, de fato, são aqueles seres que conhecem esses seres são aqueles que, de fato, conhecem a solidariedade. Esses seres não sabem o que é ódio. Eles não sabem o que é ódio. Não sabem o que é mágoa, rancor, ressentimento. Esses seres não sabem mais o que é nada de imperfeito. E mesmo assim, eles ainda são limitados. Só que quanto mais eles praticam o bem e serve a Deus e serve a coletividade inferior a ele, porque vocês procuram entender que existe a coletividade do nível deles, mas na desigualdade expandida, onde bilhões e trilhões de espíritos, não tem número, vive tudo juntos, seus corpos. Nós vamos explicar no próximo desenho agora. O próximo desenho é engraçadinho, você vai ver só. Mas isso é porque eu amo explicar. Então, mas todos eles possuem uma individualidade. Entendeu? Então, quanto mais esse ser aqui, com 50 milhões de quilômetros de extensão, quanto mais ele auxilia o Criador e auxilia a humanidade, mais ele vai expandindo de 50, 100 milhões, 150 milhões, a sua radiação. Ele irradia 200 quilômetros, 200 milhões de quilômetros, vai a sua irradiação, entendeu? Vai a sua irradiação. Ele vai irradiando, ele vai irradiando, ele vai irradiando. Olha o próximo desenho. Olha que gracinha para você ver, ó. Ó. Aqui você vai entender, ó. Aqui significa sociedades. O que significa sociedades? É o mesmo. Sociedades é o coletivo de todos os seres do mesmo nível, nas condições que um dia expandiram. Então veja bem, esse ser aqui é o que expandiu 50 milhões de quilômetros. Ele foi evoluindo, 200 milhões de quilômetros, 300 milhões de quilômetros, sua expansão, sua energia. Até que, de repente, a sua energia encontrou uma coletividade
expandida como a expansão dele. E a radiação dele, a radiação, que radiação é uma coisa e radiação é outra coisa. Então, a radiação dele é tão grande que chegou de encontro a esta coletividade, que são bilhões de outros seres expandidos, você entendeu? Que trabalha também a serviço do Criador, amando do Criador. Ele se junta a esta coletividade aqui como se fosse uma família cósmica universal. Você entendeu? Então aqui ele se junta a uma sociedade expandida no cosmo, nos cosmos, nos universos, por toda a eternidade. Agora, nós temos que entender que não existe uma sociedade, e sim sociedades. Um número inimaginável de seres na condição de sociedades. Não terminou. Na condição de sociedades, também é um reino. Ai, Luiz, pelo amor de Deus, também é um reino. Você entendeu? Agora, você percebeu o trajeto evolutivo até chegar a estas sociedades já que expandiram e que encontram-se em expansão por todos os universos e por todas as dimensões, por toda a eternidade? Você já parou para observar, para analisar o tamanho dos obstáculos que um ser desse enfrentou para chegar a esse nível? Para chegar a esse ponto na evolução? Só que não acabou ainda não. Nós vamos para o próximo vídeo. Nós ainda vamos explicar mais uma questão para depois nós entrarmos. Você vai ver no próximo vídeo.